Amém. Shalom Adonai Yehoshua, meus irmãos. Amém. Eu quero hoje convidar os irmãos para nós meditarmos aqui numa mensagem na carta de Kefa, primeira Kefa, capítulo 4. 1 Pedro, né? Capítulo 4. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor Yehoshua. Pois que Hamashia sofreu na carne, deveis também vós munir-vos desta mesma convicção. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, a fim de viver o resto dos seus dias na carne, não mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, logo no primeiro versículo aqui, já vem uma mensagem bem explícita do que Deus pede de nós aqui. O Senhor Yehoshua deu o exemplo. Ele não deu para ninguém uma carga maior do que a que você pode suportar, porque ele suportou primeiro toda e qualquer carga. Então ele disse assim: aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, a fim de viver o resto de seus dias na carne, não mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Agora o verso 2 vem ainda nos trazendo aqui uma sapatada, né, nas nossas costas, porque vem dizer aqui, já é muito que no tempo antigo tenhais realizado a vontade dos gentios, levando uma vida de dissoluções, de cobiças, de embriaguez, de glutonarias, de bebedeiras e de idolatrias abomináveis. Então já é muito, quer dizer que nas vidas passadas nós temos vivido nessas dissoluções inomináveis. Então, agora que chegamos a esse conhecimento, não é justo que agora, não é tolerável que agora continuemos assim. Então, convém que soframos na carne. Esse sofrer na carne aqui se refere, em primeira instância, se refere aqui ao sacrifício vivo, mas também outras coisas, muitas coisas envolve. Por exemplo, a ganância, a cobiça, a busca por riquezas e diversas coisas que envolve tudo isso aqui. Glutonarias, né? A glutonaria, ela envolve também, não é apenas a abstinência de coisas, não é apenas a abstinência de coisas proibidas ou de coisas abomináveis e imundas, mas é também o excesso daquelas que são permitidas, né? Porque tudo aquilo que é excesso é pecado. Então faz parte da glutonaria. Agora estranham que não vos entregueis a mesma torrente de perdição. Então quem é que estranha? É os nossos amigos do passado, né? Os nossos vizinhos, parentes, amigos que anteriormente eram nossos parceiros nessas dissoluções todas. Agora você mudou de vida e eles vêm te atormentar. Que isso aí, está enlouquecendo aí agora e tal, entrou nessa, enfim. Agora estranham que não vos entregueis mais a mesma torrente de perdição, e vos cobrem de injúrias
mas disto hão de dar contas naquele dia. Aquele que está prestes a julgar os vivos e os mortos. Eis porque o evangelho foi pregado também aos mortos, a fim de que sejam julgados como os homens na carne, mas vivam no Espírito, segundo Deus. Então é nesse ponto aqui que o Senhor Roxo, inclusive, pregou o evangelho aos mortos, porque quando ele desceu, ele ficou 3 dias entre os mortos, e ali diz que ele evangelizou os mortos. O fim de todas as coisas está próximo, mais próximo do que se possa imaginar. Inclusive hoje nós estávamos meditando sobre isso, né? Na nossa live. Levai, pois, uma vida de autodomínio e de sobriedade dedicada à oração. Então, os poucos dias que nos resta, nós temos que levar uma vida de autodomínio, domínio de si mesmo, renúncia de si mesmo. Parece que foi no sábado retrasado nós falamos sobre isso, né? A renúncia de si mesmo. Aquele que não renunciar a si mesmo não é digno do Senhor Yehoshua, né? Falando aqui também da bipolaridade, essas coisas, né? Então, a renúncia de si mesmo é o autodomínio. Aquele que não tem autodomínio, não tem domínio próprio, como vai dominar as nações com vara de ferro, se você não domina nem você mesmo? Então, a nossa primeira lição é essa: o domínio próprio, o domínio de si mesmo. Então, acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede então hospitaleiros, uns para com os outros, sem murmurar. Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço uns dos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, faça-o como se pronunciasse a palavra de Deus, palavras de Deus. Alguém presta algum serviço, faça-o com a capacidade que Deus lhe concedeu. Então aqui vem falando nesse versículo aqui, que é o versículo 11, né? Vem falando de nós não fazermos nada de forma relaxadamente. Então tudo que nós tivermos que fazer, se você vai falar, vai anunciar, deve-se falar como se você estivesse pronunciando palavras de Deus. Então, aqui é claro, aqui já abomina completamente, já desclassifica totalmente aquelas coisas que a gente vê aí nos canais na internet, né? Daqueles pastor que usam um linguajar de piadas, né, para fazer, diz que é pastor e no púlpito ele está fazendo uma pregação, e aí ele ilustra as pregações dele contando piada, contando lorota, coisas, e aí então não é, se ele está falando palavras de Deus, ele tem que pensar, bom, é como se Deus estivesse falando, ou Deus estivesse colocando essas palavras na minha boca, então eu não posso falar de qualquer maneira, usando por exemplo certos vocabulários chulos, ou enfim. Então às vezes acontece da pessoa escorregar em alguns momentos, mas a regra é essa aqui. E outra coisa, aqueles que fazem algum tipo de serviço, seja ele qual serviço for, faça com a capacidade que Deus lhe deu. Então não importa se você é um pedreiro ou se você é um ajudante, aquilo que você se propôs de fazer, de serviço, de trabalho, faça, desenvolva a capacidade que Deus lhe deu. Se você é vamos supor,
está exercendo qualquer profissão, que seja de padeiro, que seja de carpinteiro, que seja do que for, você vai exercer com toda a sabedoria e a capacidade que Deus lhe deu, a fim de que em tudo seja Deus glorificado, e Yehoshua HaMashiach, a quem pertence a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não vos alarmeis com um incêndio que se alastra entre vós para a vossa provação, como se alguma coisa, como se algo estranho e sobrenatural vos estivesse acontecendo, né? Porque antes, na medida em que participais dos sofrimentos do HaMashiach, alegrai-vos, para que também na revelação da sua glória possais ter uma alegria transbordante. Então, se às vezes nós sofremos, agora interessante, que ninguém sofre aqui no verso seguinte, ainda fala também que ninguém sofra por motivo de ter dado lugar a isso, né? Por exemplo, que ninguém sofra como um bandido, como um criminoso, como um ladrão, não é? Então, aqui, ó, alegrai-vos para que também na revelação da glória possais ter uma alegria transbordante. Bem-aventurados sois, se sofreis injúrias por causa do nome de HaMashiach, porque o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vós. Mas que ninguém dentre vós venha sofrer, que ninguém dentre vós queira sofrer como assassino, ou como ladrão, ou malfeitor, ou como delator. Mas se sofre como machiense, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Com efeito, é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. Ora, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho? Muitas pessoas às vezes estão na igreja, conheceu o nome sagrado, conheceu as doutrinas, conheceu a palavra do Senhor Yehoshua, e se sente numa zona de conforto. Mas, irmãos, enquanto nós estamos aqui, ninguém deve se sentir confortável numa zona de conforto, não. Nós devemos estar o tempo todo procurando, pesquisando, examinando, para saber se Deus não tem alguma coisa mais para exigir de nós, porque o dia está chegando. E nós procurar fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para satisfazer a vontade de Deus, para que Ele chegar e claro, Ele vai encontrar todo mundo Ele vai encontrar faltoso, todo mundo vai estar em falta, mas pelo menos naquilo que a gente teve o conhecimento, você se esforçou para praticar, para pôr em prática, para obedecer. Então, por isso que fala aqui, ó, qual será o fim daqueles que desobedecem à palavra de Deus? Desobedecer à palavra de Deus, não adianta, irmãos, chegar naquele dia e dizer assim: Senhor, nós comemos em tua mesa, em teu nome nós fizemos isso, aquilo outro, eu andei em teu nome. Então o Senhor Yehoshua poderá dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Porque você fez obras que não são de Deus. E aqui ainda continuando para finalizar, se apenas o justo, com muito custo e com muita dificuldade, consegue se salvar, em que situação ficará o ímpio e o pecador? Interessante, meus irmãos, que aqui fala de duas classes de pessoas que serão reprovados. Aqui fala do ímpio e fala do pecador.
Qual a diferença entre o ímpio e o pecador? O ímpio é aquele que está pecando, também é pecador, né? O ímpio. Só que o ímpio, ele está pecando o tempo todo e ele defende o pecado, ama o pecado e deseja estar pecando o tempo todo e tem ódio daquele que o repreende ou que fala que ele está errado ou qualquer coisa. Ele tenta provar que ele está certo, pecando, que o pecado que ele pratica não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver, você está sendo exagerado, você está sendo muito radical, não é? Então esse é o ímpio, é o ímpio. Agora, o pecador, que também aqui pode ser reprovado, o pecador é aquele que vive também pecando o tempo todo. Cada vez que ele peca, ele coça a cabeça, põe a cara no chão e, meu Deus, mas de novo, eu tinha prometido que não ia acontecer de novo, e voltou a acontecer, e aí ele promete que vai ser diferente, agora vai ser diferente, daqui para frente vai ser diferente, mas aí de repente cai de novo e torna a cair, cai de novo, e aí até que ele desiste de lutar. Então esse é o pecador. Ele não tenta defender o pecado, a princípio ele tenta lutar contra o pecado, mas depois ele se conforma e ele desiste, então esse é o pecador, e que também será reprovado, um em maior, outro em menor grau, mas também está incluído aqui. Então é por isso que todos nós somos pecadores, mas se o senhor Errocho tiver de chegar e encontrar, eu sempre falo assim, olha, se o senhor Errocho chegar e tiver de me encontrar caído, que seja a seus pés. Então é isso. Assim, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, confiam as suas almas ao fiel Criador, dedicando-se à prática do bem. Então, se nós estamos sofrendo, enquanto nós estamos aqui, nós ainda estamos sofrendo, mas nós devemos dedicar as nossas almas, fazer como Estevão, né? Quantos se lembram da experiência de Estevão, quando ele estava lá na praça, recebendo aquelas pedradas, o povo apedrejando ele, por causa do testemunho que ele deu do Adonai Yehoshua HaMashiach, e ele, na hora de morrer, na ânsia da morte ali, ele falou, Senhor Yehoshua, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então aqueles que sofrem devem entregar a sua alma, o seu espírito, aos cuidados daquele que nos criou. Então, eram essas poucas palavras que eu queria deixar com os meus irmãos, e que o nome de nosso Adonai Yehoshua HaMashiach seja louvado.